Olá, a tia Sandra está aqui hoje para falar um pouquinho da nossa aula do dia 4 de maio, aula de ciências. Nós iremos fazer uma revisão da página 54 até a 62. Iremos falar sobre componentes de uma mistura, tá bom? A tia vai mostrar aqui algumas coisas, tá bom? Eu tenho um copinho, vou colocar água e um pouquinho de sal. A tia vai misturar o salzinho. Agora, quando eu observo essa aguinha aí com sal, ó, ela continua aí, ó, transparente, limpinha, né? Se eu experimentar, que eu vou saber que tem um gostinho de sal. Mas olhando, não consigo reparar, não. Agora a tia vai pegar um outro copinho, mais um pouquinho de água, e vai colocar outro elemento. Vou colocar um pouquinho de areia. Ixi, areia. Vou mexer um pouquinho. O que podemos reparar aí nessas duas coisinhas aí, nessas duas misturas? Aqui, a tia misturou água geladinha com sal. Aqui, a tia misturou água com areia. Quando eu olho essa mistura aqui, da água com sal, eu falo que é uma mistura solúvel, porque eu misturei a água e o sal dissolveu. Então, ela é solúvel, é uma mistura homogênea, porque eu não consigo reparar os elementos dessa mistura. Eu olho e só vejo a água. Então, é uma mistura homogênea, porque eu não consigo reparar visualmente outros elementos a não ser a nossa água. Quando eu olho essa outra mistura de água e areia, eu consigo reparar que tem outra coisinha. Se eu esperar mais um pouquinho, aqui no fundo, ó, eu consigo identificar areia. Essa mistura, ela é chamada de insolúvel, pois não dissolve a areia. É uma mistura heterogênea, porque eu consigo reparar alguns elementos, mais de um elemento. Eu sei que tem água suja, se eu olhar agora, e um pouquinho de areia. Essa areia, ela não dissolveu. Eu posso mexer o quanto for, que ela não vai dissolver. Então, eu tenho aqui dois exemplos de mistura. A mistura solúvel, conhecida como mistura homogênea. A mistura insolúvel, conhecida como mistura heterogênea. Eu dissolvi o sal com qual elemento? Vocês lembram? Dissolvi o sal com a água. A água, ela é conhecida como um solvente universal. Então, eu consigo dissolver alguns elementos utilizando a água. Então, a água é considerada um solvente universal. O sal, né, ele dissolveu na água, porque o sal é um material solúvel. Quer dizer o quê? Ele dissolve na água. Então, o sal é um material, é um elemento solúvel. Já a areia, que não dissolveu na água, a água não conseguiu dissolver a areia é considerada um elemento insolúvel, porque ela não dissolve na água.
Então, eu tenho aí a mistura homogênea, aquela que eu não consigo identificar os elementos. Eu tenho a mistura heterogênea, que é aquela que eu consigo identificar que tem mais de um elemento. Eu aprendi que a água é um elemento solvente, ela é conhecida como solvente universal. Eu descobri que o sal, por ele dissolver na água, ele é conhecido como solúvel. E também aprendi que a areia, por ela não dissolver na água, assim como a pedra, ferro, eles não dissolvem na água. Então, são chamados de elementos insolúveis. Tá bom? Vamos continuar no exercício? Oi. Vamos iniciar o exercício de ciências? A revisão do dia 4? Eu tenho aí, ó. Número 1. Complete as lacunas com as palavras do quadro. Eu tenho a palavra solúveis. O que seria solúveis, hein? Substâncias que dissolvem na água. Isso. Solvente. Acabamos de falar sobre um elemento aí que é conhecido como solvente universal. Atenção. Heterogêneas. O que é heterogêneas, hein? Misturas heterogêneas. Aquelas que eu consigo reparar aí os elementos olhando. Olhando, eu já consigo reparar mais de um elemento. Homogêneas. Misturas homogêneas. Eu olho, não observo os elementos. Apenas um. Eu não consigo reparar, eu não consigo distinguir a mistura que foi feita. Então, faça o número 1 com atenção. Número 2. S para material solúvel e material insolúvel. Então, eu aprendi que material solúvel é aquele que dissolve na água. E o material insolúvel é aquele que não dissolve na água. Número 3. Observe a imagem do panetone para responder a letrinha A e letrinha B. Olhando aí essa imagem do panetone, é possível visualizar algum ingrediente? Eu olhando para a imagem do panetone, eu consigo observar aí alguns ingredientes? Tá fácil, sim ou não. B. Por estas características, essa mistura é classificada como homogênea ou heterogênea? Será se eu olhando, eu consigo observar aí os elementos? Vai ser homogênea ou heterogênea? Por quê? Explique. Se for uma mistura homogênea, é aquela que eu não consigo visualizar mais de um elemento. Se for uma mistura heterogênea, é aquela que eu consigo visualizar mais de um elemento. Tá bom? Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, só falar com a gente. Beijos!